Graças a Deus, os irmãos já mataram, já jogaram ele fora. Queridos, você que quiser acompanhar a leitura do texto sagrado, a leitura é um pouquinho extensa. Se você quiser ficar assentado, fique à vontade. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no menor livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Obadias. Está depois de Amós, antes de Jonas. Livro do profeta Obadias. Nossa, um bicho me ficou aqui, vou te contar. Aleluia. Depois de Amós, antes de Jonas. Está ali junto com outros profetas menores. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Diz o seguinte: os pecados e o castigo de Edom. Eu vou ler como é o menor livro, ele tem só um capítulo. São 21 versículos. Então nós vamos ler esse livro todo. A gente vai gastar cerca de 4 minutinhos. Eu li, cronometrei, para saber quanto tempo gastaríamos para ler esse livro, que diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos se levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações,
Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a sua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais resistirá da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, é um livro muito pequeno, o menor livro do Antigo Testamento, mas que riqueza. Quanto ensinamento nós temos para tirar desse único capítulo que tem deste livro de Obadias. Eu acho que é tão exatamente por isso que o Senhor deixou essa preciosidade para mim e para você. Queridos, o nome de Obadias significa servo ou adorador. Aquele que serve ao Senhor ou aquele que adora ao Senhor. E era exatamente isso que esse homem fazia. Ele era um homem que foi chamado como profeta, que veio para poder pregar a palavra de Deus, para anunciar os feitos do Senhor nessa terra. E assim como nós lemos aqui, nós precisamos entender o seguinte: quando fala de Edom e Israel, está falando, se referindo ali a essa guerra, vamos dizer assim, ou essa rixa, começou no ventre de Rebeca, quando Rebeca estava grávida de Esaú e Jacó. Essa rivalidade, vamos dizer assim, começou lá atrás. E essas duas nações, uma aqui representando Jacó, que é Israel, e a outra que é Edom, representando Esaú. A palavra do Senhor diz que neste tempo Israel tinha sido atacada, Israel tinha sido ultrajada pelos seus inimigos. Muito obrigada, minha irmã. E o que acontece? No momento da desgraça de Israel, vamos dizer assim, Edoms, que deveria se levantar em favor de Israel, se levantou contra. Aqui a palavra do Senhor diz que Edom, ela começa então a maldizer Israel. Edom começa então a ultrajar Israel. Edom começa a achar graça em toda desgraça que acontece com Israel. Só que o Senhor não se alegra com isso. Quando nós achamos graça na desgraça alheia, quando nós contamos como vitória o mal que acontece aos nossos irmãos, às outras pessoas, o Senhor não vê isso com bons olhos. Ele não vê isso, ele não se agrada. Muitas vezes nós achamos que, assim como Edom, que nós estamos em uma posição superior ou melhor do que aquele que está passando por uma prova, por exemplo. E nós começamos a julgá-lo, e nós começamos a falar, e nós começamos a maldizer aquele irmão, nos esquecendo que o Deus que é Pai, Ele é Pai daquele que passa por prova, Ele é Pai daquele que passa por calamidades, por tristezas, por afrontas, por lutos. E muitas vezes o nosso papel, que deveria ser de ajudador, que deveria ser de apoiador, o nosso papel não é bem esse. A gente também se levanta contra os nossos irmãos. A gente também se levanta contra aquele que está passando por lutas, quando Deus espera de nós uma atitude diferente. O Senhor espera que nós nos levantemos
direito e não te dá o direito de levantar contra nem nada e nem ninguém nessa terra. O motivo pelo qual os nossos irmãos passam por lutas, por afrontas, não nos dá o direito de nos levantarmos como juiz contra eles. Esse papel é do Senhor. Quem vem para julgar a terra é Ele. Quem vem para julgar as nações, assim como está escrito no livro de Obadias, é o Senhor, não sou eu e nem é você. E nós então muitas vezes nos colocamos em um lugar que não deveríamos estar. Só que como nós servimos um Deus que é justo juiz, e é um dos atributos dele, a sua justiça, quando isso acontece ali, quando Edom se levanta contra a nação de Israel, o Senhor se levanta em favor de Israel. Um erro que nós não podemos cometer, que Deus tem que nos ajudar a não cometer, é nos levantarmos contra aqueles aos quais Deus chamou, contra aqueles aos quais Deus elegeu, porque isso vai se voltar contra mim e contra você. O Senhor sabe exatamente o que Ele faz. Ele não erra quando Ele escolhe alguém, Ele não erra quando Ele levanta alguém, e não seria diferente com a nação amada dEle. Então, quando nós nos levantamos contra os nossos irmãos, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus, e isso não vai ficar barato para nós. Assim como Deus não teve misericórdia nenhuma de Edom. Por quê, queridos? Edom não teve misericórdia nenhuma de Israel. O Senhor trata a minha vida e a sua vida da mesma maneira que nós tratamos os outros. À medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. E muitas vezes nós não entendemos, porque estamos passando por tantas lutas, por tantas provações, por tantas dificuldades. Se nós olharmos para nós mesmos, para os nossos sentimentos, diante das lutas e da guerra dos nossos irmãos, nós vamos entender que estamos passando por lutas, por provações, por afrontas, porque nós tratamos os outros desta maneira. A palavra do Senhor diz que aquilo que o homem semear, isso também colherá. E Edom colheu exatamente o que ela semeou contra Israel. Nós precisamos olhar a história de Edom e nos colocarmos no lugar dela e aprendermos com ela o que não devemos fazer. Quando nós olhamos para atitudes que não nos agradam, para atitudes às quais nós não concordamos, nós devemos fazer o quê? Nós devemos não comportarmos da mesma forma. Nós devemos tratar de forma diferente da maneira que nós estamos vendo o que o outro está fazendo. Nós devemos então ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo, ao invés de afrontar, ao invés de fazer o mesmo que o outro está fazendo. Porque quando você pega a causa do outro, que você julga como errada, e você pratica o mal contra ele, o Senhor não terá misericórdia nem dele, nem de você. Talvez Ele terá mais misericórdia dele do que você, na verdade. Assim como Ele teve de Israel. O Senhor não aceitou a afronta, Ele não aceitou o descaso, Ele não aceitou porque a arrogância de Edom era muito grande. A palavra do Senhor diz que Edom, a capital dela, tinha muita água em volta. Era uma capital, era uma nação que se sentia superior à nação de Israel. Queridos, ela podia se sentir superior à nação de Israel, mas ela não era superior ao Deus da nação de Israel, não. Então, quando ela se levanta contra Israel, ela se levanta contra o próprio Deus. O Senhor, Ele não quer, Ele não aceita homens e mulheres arrogantes. Ele dá cabo de homens e mulheres que são soberbos, arrogantes, prepotentes. É isso que Ele faz com esses tipos de homens e mulheres, porque não tem nada a ver com Ele. Não refletem o caráter de Cristo, não refletem a imagem e semelhança dEle, não, queridos. E é exatamente isso que Ele faz. E foi por isso que o Senhor abateu a arrogância de Edom, sem nenhuma dó, sem nenhuma misericórdia. Nós lemos que Edom, quando Israel foi subjugada, Edom foi até lá.
a nação de Edom, ela riu, ela se juntou aos inimigos de Deus, aos inimigos da nação amada de Jesus. É muito perigoso, queridos, quando nós nos juntamos contra os amados de Deus e nos esquecemos que há um Deus que vê todas as coisas, que há um Deus que julga todas as coisas. É muito sério. Eu vejo isso como um pecado de rebelião. É o mesmo pecado de Satanás. Satanás se rebelou nos céus, e o Senhor não deixa barato aquele que se rebela, não. Isso é muito sério diante de Deus. Nós podemos esconder dos homens as nossas intenções, as nossas vontades, mas de nada podemos fazer contra a presença de Deus, que vê tudo, que sonda tudo, que conhece tudo. Deus vai julgar a minha ação, Deus vai julgar a sua ação. Então nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com o que desejamos, com o que fazemos, porque Edom não só falou, Edom desejou, Edom fez, Edom praticou. Então nós temos que ter a consciência de que tudo que fazemos, pensamos ou sentimos estão diante de Deus. E Deus não aceita afronta não, irmãos, de ninguém. A gente sabe que Deus estava praticando um juízo. Ele estava corrigindo a sua nação amada naquele momento. Ele permitiu que viesse contra Israel os seus inimigos, como foi Nabucodonosor, entre outros. Só que uma coisa é Deus se levantar para corrigir a mim. Outra coisa é você se levantar para me afrontar, para me prejudicar, sem que Deus tenha falado, sem que Deus tenha mandado. Você vai prestar contas com Ele. Eu vou prestar contas com Ele. Se eu me levantar contra você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou prestar conta com Deus daquilo que eu fizer. E não vai ficar barato. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me ama. Deus, Ele te ama. Ele não vai aceitar e Ele não vai deixar passar despercebido aquilo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. O Marcos, ele sempre brinca, a gente fala alguma coisa, ele fala, Deus me justifica. E é uma verdade bíblica. Quem me justifica e quem te justifica é o Senhor. E isso é muito mais sério, muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Ele nos justifica. Ele quem justificou Israel. É o Senhor, é o nosso Deus. Ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor, naqueles aos quais o Senhor chamou, o Senhor elegeu, o Senhor capacitou. Ele morreu na cruz, queridos, por mim e por você. Ele morreu na cruz por mim, mas morreu também pelo meu irmãozinho que eu não gosto, que eu não vou com a cara dele, que eu acho que ele nem devia ser crente, porque ele não tem nada de crente. Mas ele morreu por causa dele também. Pelo mesmo motivo que ele morreu por mim, ele morreu por ele. Pela salvação. O Senhor deseja tanto a minha salvação quanto a sua. Ele deseja tanto que eu faça o que Ele me chamou para fazer na terra, como você, queridos. E nós não temos o direito de abater ninguém. Nós não temos o direito de levantarmos contra ninguém em juízo. Esse papel não é meu, esse papel não é seu. Nós não podemos aproveitar das circunstâncias difíceis dos nossos irmãos, ou seja lá de quem for, para poder sobressair as causas deles, não, queridos. O Senhor não se agrada disso. E nós aprendemos no livro de Obadias exatamente isso, que nós devemos nos mantermos num lugar de humildade, num lugar de rendição na presença de Deus. É melhor sermos corrigidos pelo nosso Deus do que nos levantarmos contra alguém ou contra algo que Deus está fazendo. É muito melhor, porque Deus se levantará em favor daqueles aos quais Ele chamou. Ele vai defender os seus. Edom se achava muito poderosa, muito prepotente, e hoje em dia, infelizmente, nós vemos homens e mulheres arrogantes. Nós vemos homens e mulheres prepotentes que se acham acima do próprio Deus. Quem tentará contra os eleitos do Senhor? Quem intentará
condenação. Quem tentará, quem se levantará contra os eleitos do Senhor, queridos? O homem mais poderoso dessa terra não pode fazer nada contra o nosso Deus. O homem mais poderoso de qualquer nação dessa terra não pode nada contra Deus. O homem mais poderoso dessa terra inteira, ele não pode nada contra Deus. Não existe exército que possa parar o nosso Deus. Não existe guerreiros mais poderosos que o nosso Deus. Não existe nada e nem ninguém que pode contra Deus. Aleluia! E muitas vezes nós achamos que podemos levantar-nos contra aqueles que o Senhor chamou. Nós não podemos, queridos. Eu vou deixar um conselho para mim e para você. Se você não pode ajudar alguém, não denigra a imagem dessa pessoa. Se você não pode aconselhar alguém para o bem, fica na sua. Reserve-se aí no seu cantinho, quietinho, que é melhor para mim e para você. Olha o que fala no verso 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Quem o deitaria por terra? Foi quem o deitou, o Senhor dos exércitos. Ele o deitou. O próprio Deus abateu Edom, o próprio Senhor dos exércitos. No verso 10 diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Queridos, por causa da violência que fizeste ao seu irmão Jacó. Quantas vezes nós nos levantamos contra os nossos irmãos? E o Senhor está vendo isso, queridos. O Senhor chamou Esaú e Jacó, trouxe eles para essa terra como irmãos de sangue, mas ainda mais como filhos de Deus. Talvez você pode parar e pensar e falar assim: ah, mas o Senhor, ele amaldiçoou Esaú. Deus amaldiçoou quem ele quer. Deus abençoou quem ele quer. Esse é o papel dele, não é meu e nem seu. Isso não nos dá o direito de nos levantarmos contra ninguém, não, queridos. Porque senão o próprio Deus se levantará contra mim e contra você. O verso 11 diz assim: no dia em que, estando tu presente, estranhos se levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. O Senhor está vendo tudo. Ele está contemplando todas as coisas. Ele viu exatamente quem se levantou contra Israel. Ele viu exatamente quem se levantou contra Jerusalém. O Senhor viu. Aquilo não passou despercebido por ele. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê e sonda quando eu e você, nós aproveitamos que o nosso irmão está ali ferido, machucado e caído, para sobressair a ele, para podermos nos envadecer com a desgraça alheia, com o problema alheio, com a luta alheia. Isso é muito sério, irmãos. O verso 12 diz o seguinte: mas tu não devias, olha só, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Quantas vezes nós vemos o mal acontecer na vida dos nossos irmãos, nós temos a ousadia de virar e falar assim: bem feito, ele mereceu. Tá vendo aí, ó? Isso é Deus me justificando. Você acha que o nosso Deus, ele vai colocar esse tipo de sentimento no meu coração e no seu coração? Isso nada mais é, queridos, que a soberba humana. Isso nada mais é do que a prepotência humana. Quem deseja isso somos nós. O Senhor não deseja essas coisas. E nós precisamos ter cuidado com isso. O verso 15 diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquilo que você fez, você vai receber.
Tudo de bom que eu e você fazemos nessa terra, nós vamos receber. E tudo de ruim que nós fazemos aqui nessa terra, nós vamos receber também. Há uma paga para mim e para você. Se nós plantamos algo bom do Senhor, nós vamos colher algo bom da parte do Senhor. Mas se nós plantamos algo ruim, nós vamos colher algo ruim também. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente plantar uma melancia e querer colher figos, não. Nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Por isso eu vou dizer que nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas hoje. E chegarmos diante de Deus e falar: Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Qual é o motivo? Por que eu tenho passado por isso, Senhor? Será que isso é resposta ao que eu tenho desejado aos meus irmãos? Será que isso é a paga daquilo que eu semeei? Porque talvez, irmãos, não seja, mas pode ser que seja. E se for, eu acho que é o momento de nós chegarmos até Ele, né, Tiago, e falar: Senhor, tem de misericórdia de mim. Me dá mais uma chance. Eu preciso melhorar e eu vou melhorar, Senhor. Eu quero olhar para os meus irmãos com olhos de amor, com olhos de misericórdia. Pai, me ensina a desejar para o outro aquilo que eu quero para mim. Deus me ensina a olhar para o meu irmão e falar: Senhor, abençoa ele. Senhor, eu desejo que ele seja próspero, abençoado. Eu desejo que o ministério dele seja uma bênção. Senhor, me ajuda a desejar, ó Deus, as melhores coisas para o meu próximo, para o meu irmão. Porque eu entendi, Senhor, nessa noite, que aquilo que eu desejar, eu nem preciso fazer não. Aquilo que eu desejar, Senhor, eu vou colher para mim. Então me ajuda a desejar só coisas boas, ó Deus, para o meu irmão. Queridos, e aqui no verso 15 diz, né? Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Nós sabemos que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos quando e nem que dia. Só que assim como eu falei que alguns dias atrás, o Senhor vai voltar individualmente para mim e para você. Talvez não vai ser, talvez Ele voltará para nós em um dia e Ele voltará de modo global em outro dia. Então nós precisamos entender que assim quando Jesus voltar para mim, por exemplo, eu preciso estar e eu preciso chegar diante dEle com as minhas vestes limpas, com a integridade do meu coração perfeita, porque as minhas obras serão cobradas. Elas serão colocadas diante dele. E eu vou prestar conta de cada uma delas. Então eu acho que nessa noite é uma noite para a gente revisar o nosso coração. Olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós temos desejado para os nossos irmãos. Como que nós temos visto que as lutas que eles vêm enfrentando, como elas devem se findar ou não? Será que nós estamos querendo pegar do outro ou sobressair com a luta do nosso irmão? Quantas vezes, queridos, nós vemos pessoas querendo sobressair a luta dos outros, querendo tirar vantagem da luta, tirar vantagem do sofrimento alheio. Quantas e quantas vezes nós vemos isso? E o Senhor está aqui e Ele está sondando o meu e o seu coração. E o Senhor não quer que nós estejamos cumprindo esse papel nessa terra. Muito pelo contrário, Ele espera que eu e você estejamos de braços abertos, estendendo os nossos braços para ajudar aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por afrontas. Nós precisamos, queridos, estarmos diante de Deus com integridade de coração, inteireza de coração. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós não sejamos como Edom. Que nós não nos portemos como Edom. Que Edom seja um exemplo a não ser seguido para mim e para você. Que nós possamos olhar para Edom e termos a certeza de que esse não é o nosso papel. Esse não é o nosso lugar. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos elegeu. Que nós possamos nessa noite nos colocar no lugar daquele que tem misericórdia do próximo. Que olha para o próximo com um olhar de misericórdia. Que olha para o próximo e pensa: meu Deus, como eu posso ajudá-lo? O que eu posso fazer de bom para o
o meu irmão hoje? Como é que eu posso estender a minha mão para ele hoje? Edom só foi subjugada porque ela quis destruir Jerusalém. Esse foi o motivo pelo qual ela foi destruída. Então, muito cuidado com aquilo que você deseja, que pode voltar contra você. Amém? Levanta que eu quero que nós oremos agora, em nome de Jesus. Fiquem de pé, porque nós vamos orar. E vamos pedir a Deus a misericórdia dele sobre nós. Porque o Senhor, Ele sabe o que eu tenho desejado no meu coração. Ele sabe o que você desejar no seu coração. Ele sabe exatamente se eu tenho me alegrado na queda do meu irmão ou não. Ele tem visto todas as coisas e nós fazemos muito isso. Quantas vezes o irmão cai e a gente, ao invés de ir lá ajudá-lo, a gente aponta mais o dedo. Eu entendo que chegou o tempo de não sermos mais um dedo apontado, mas uma mão estendida. Vamos estender as nossas mãos para aqueles que estão errando, para aqueles que estão pecando, ajudando eles a não pecar mais, ajudando eles a não errarem mais, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E podemos ficarmos tranquilos que o que Deus tiver que fazer comigo ou com ele, Ele irá fazer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero render graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra, ó Pai, que é santa. Pai, obrigado, ó Deus, por deixarmos Edom como um exemplo a não ser seguido. Eu te bendigo e te exalto nessa noite. Muito obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos chamado, ó Deus, para mais perto de Ti. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e guia-nos pela vereda da justiça. Senhor, por amor do Teu nome, eu te peço que a misericórdia do Senhor nos alcance. Pai, se nós estivermos, ó Pai, no lugar de julgadores, no lugar de aproveitadores, assim como Edom esteve um dia, eu peço ao Senhor que nos traga de volta para a posição que o Senhor quer, que nos traga de volta, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, nas nossas mazelas, nos ajuda, ó Deus, nos nossos erros, nos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu clamo ao Senhor nessa noite, tente misericórdia de nós, assim como o Senhor teve de Jerusalém, teve misericórdia de nós, assim como Tu teve, ó Deus de Israel. Tenha, ó Deus, misericórdia do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda a não sermos como Edom, não sermos, ó Deus, o Edom que aponta, o Edom que se alegra, o Edom que prejudica, o Edom que toma proveito, ó Pai. Ó Deus, tente misericórdia de nós, eu te peço, para honra e glória do Teu santo nome. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, à oração da Tua igreja. Inclina os Teus ouvidos, ó Deus, para este povo que te chama pelo Teu nome nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro por esta igreja, eu oro, ó Deus, por este povo. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, para que nos visite com a Tua misericórdia, nos visite com a Tua bondade, Pai. Inunda-nos com a Tua presença, querido Espírito Santo de Deus. Eu sei, ó Deus, que não somos dignos, ó Pai, mas Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, o Teu favor está sobre nós.
oportunidade que me deste, Senhor, de pregar a tua palavra, porque esse, ó Deus, é o meu prazer, esse, ó Deus, é a maior alegria do meu coração, e eu te agradeço, ó Deus, pelo amor que tu depositaste em mim, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque eu sei que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, aleluia.